Oi, pessoal. Começamos hoje com uma passagem que muita gente conhece, Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E a palavra grega que é oikumene, então virá o fim. Exato. Só que a fonte que a gente está analisando hoje traz uma ideia diferente. E se esse mundo e esse fim já tivessem acontecido lá no primeiro século? Pois é. Essa é a proposta central. A gente está mergulhando numa perspectiva chamada escatologia consumada ou preterismo pleno. E a base é um estudo que olha para a Bíblia e para o contexto histórico para dizer, olha, essa profecia aí, especificamente, já se cumpriu. Interessante. Então, nossa análise hoje vai seguir essa linha. A ideia é que o ecumene seria o Império Romano. Isso, que o evangelho se espalhou por lá naquela época mesmo e que o tal fim era o fim da antiga aliança, com a queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. É uma visão que realmente desafia o que a maioria pensa sobre o fim dos tempos, né? Totalmente. Para entender isso, acho que a gente precisa começar pelas palavras mesmo, né? Fundamental, A fonte bate muito na tecla de diferenciar os termos gregos. certo? Oikoumene, cosmos, aion. Qual a diferença-chave aqui? Então, oikúmene, que está lá em Mateus 24:14, era o mundo habitado, o mundo conhecido deles. Na prática, o Império Romano. Ah, tipo em Lucas 2:1 do censo? Exatamente. O censo em todo o oikúmene, ou seja, no Império. Já cosmos é mais amplo, pode ser o sistema mundial, até o universo, mas não é a palavra usada ali. Entendi. E aion? Aion é era, época. Lembra que os discípulos perguntam em Mateus 24:3 sobre os sinais da vinda de Jesus e do fim da era? Eles estavam pensando na era deles, a era judaica. Faz todo sentido. Então, o argumento é: a promessa de pregação era para o Império Romano, o ecumene, e o fim era o fim daquela era judaica, não do planeta Terra. Muda completamente a perspectiva, né? Fica algo bem mais específico, temporal e geograficamente. Sim, mas aí vem a pergunta: tem evidência de que o evangelho realmente alcançou todo esse ecumênio tão cedo assim, no primeiro século? Olha, a fonte que a gente analisou aponta para várias passagens do próprio Novo Testamento como prova disso. Quais, por exemplo? Bom, tem Romanos 10:18. Paulo usa um salmo que fala da criação e aplica a pregação do evangelho, dizendo que a sua voz se espalhou por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. A leitura preterista diz que mundo aqui é o oicumene. Hum. E tem mais. Colossenses 1, versículos 5 e 6, diz que o evangelho chegou até vós, como também está em todo o mundo, e vai frutificando. Note o tempo verbal. Está. Já estava acontecendo, então. Exato. E um pouco depois, em Colossenses 1:23, Paulo afirma que o evangelho foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. A fonte entende isso como um fato que Paulo via como, bom, já realizado ou quase no seu tempo. Mas essa linguagem toda a terra, toda criatura, não soa um pouco exagerada para ser só o Império Romano? Como a fonte explica isso? É uma ótima pergunta. A fonte argumenta que é preciso entender o uso da linguagem na época. Era comum usar todo o mundo de forma relativa ao contexto conhecido. Ah, como o censo de novo. Isso não significava literalmente cada canto do globo terrestre atual. A ideia é que a missão evangelística tinha alcançado as partes estratégicas e representativas daquele oicumene, judeus e gentios por todo o império. Pensa em Atos 2, no Pentecostes, com gente de todas as nações debaixo do céu ouvindo o evangelho em Jerusalém. Ok, ok. Vamos aceitar esse ponto para seguir o raciocínio. Se a pregação no ecumênio aconteceu, a profecia termina com então virá o fim. Que fim telos é esse, então, segundo essa leitura? Aí está o coração da interpretação preterista. O fim, o telos, seria a consumação, o fim da era Aion, judaica. O fim daquele sistema centrado no templo, na antiga aliança. E isso se conecta direto com a pergunta dos discípulos sobre a destruição do templo, né? Diretamente. Eles ligaram a queda do templo, que Jesus previu ali em Mateus 24:2, com a vinda dele e o fim da era. E tem aquela frase forte de Jesus logo depois em Mateus 24:34. Essa mesma. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam.
esta geração. Cristo pelos romanos seria então o evento-chave. O fim daquela era, o juízo sobre o sistema antigo e a inauguração plena da nova aliança. E a linguagem tipo sol escurecendo, estrelas caindo. Interpretada simbolicamente. É uma linguagem apocalíptica comum no Antigo Testamento para falar da queda de reinos e nações, não necessariamente eventos cósmicos literais. Entendi. Então, juntando tudo isso, a gente chega na tal escatologia consumada. Exato. Resumindo os pontos da fonte, as profecias principais sobre fim dos tempos, vinda de Cristo, juízo, ressurreição se cumpriram, de forma não literal, mas histórico-espiritual, culminando em 70 depois de Cristo. Fim da antiga aliança. Isso, a linguagem simbólica. E a vantagem seria respeitar os marcadores de tempo da Bíblia, em breve, próximo, esta geração, e o público original. Certo. Recapitulando, então, o argumento central da fonte. Mateus 24:14, a pregação no Oikomene, Império Romano, aconteceu antes de 70 depois de Cristo. E o fim que veio em seguida foi o fim da era da Antiga Aliança com a destruição de Jerusalém. Correto. E a implicação disso para quem segue essa linha é grande, né? Imagino. Qual seria a principal... Bom, sugere que os cristãos hoje não estariam mais esperando o cumprimento dessas profecias específicas. Já estariam vivendo na plenitude da nova aliança. O reino de Cristo seria algo presente, espiritual, estabelecido lá atrás. O foco mudaria da espera por cataclismos futuros para viver nesse reino agora. Realmente reconfigura muita coisa sobre como se lê as profecias, né? Fica então a pergunta para a gente pensar. Se esses eventos cruciais do fim dos tempos já são parte da história, como isso deveria, assim, impactar nossa visão do presente e da missão da fé hoje no mundo? Exato. A ponto de partida interessante para aprofundar a reflexão